E essa interação é que é tão importante quando a gente vai falar de um assunto que gera dúvidas, que tem um debate além do superficial, que precisa ser olhado com carinho, como ações sociais em uma cidade tão plural como Jundiaí, não é isso? Nádia Tafarello, boa tarde para você, seja bem-vinda. Sim, muito obrigada, é isso mesmo, Mariana, agradeço o convite. Legal. Nádia, olha só, assistência e desenvolvimento social, a gente tem trazido muitos gestores para falar, né? Essa pasta da qual a Nádia é gestora é mais uma das 16 plataformas de governo da atual administração do prefeito Luiz Fernando Machado, que vai muito além do que se imagina. É uma unidade complexa que tem muitas frentes de trabalho em Jundiaí, né, Nádia? Quais são elas na cidade? Sim, na verdade, Mariana, antes de falar das frentes, eu acho que é importante falar um pouco da assistência social como política pública, né? Legal. Eu acho que em 1988, com a Constituição, marca-se uma diferenciação brutal na assistência social. Antigamente via-se a assistência social como um favor, o dó, eu tenho dó de você. Com a Constituição de 88, você falou de Seguridade Social agora do INSS, na verdade a assistência social faz parte do tripé da Seguridade. É assistência social, saúde e previdência social. E passa-se daquela fase de clientelismo e assistencialismo para um direito do cidadão, ou seja, a assistência social é um direito do cidadão e um dever do Estado de prover. E é uma política de proteção social, por isso que a assistência ela é dividida basicamente em duas proteções sociais. A proteção social básica, né, representada pelos Centros de Referências de Assistência Social, e a proteção social especial, pelo CREAS e pelo Centro POP. Na proteção básica, o que nós temos a palavra aí que lidera é a prevenção. Nós trabalhamos na prevenção às vulnerabilidades, ao risco e, em especial, a reconstrução da vida da pessoa, dos vínculos comunitários e tudo mais. Você falou agora uma coisa muito importante, né, de vínculos e, né, recolocação social dessa pessoa. Qual que é a importância disso para uma pessoa? A gente está falando aqui do Centro POP, né, para quem não conhece, é um centro de referência, né, muito importante para pessoas em situação de rua. O que é que significa para essa pessoa em situação de rua, para outras pessoas que precisam só de uma oportunidade? É só oportunidade e vai. Na verdade, o que a gente está falando de vínculo, é muito importante que essa pessoa se vincule ao serviço público, né? E daí trace novos rumos para a vida dela. Mas o mais difícil é esse vincular-se. Porque, por exemplo, no caso da população em situação de rua, especificamente, são pessoas sofridas, né? Sofridas vêm de histórias, muitas vezes trágicas, né? Familiares, de não aceitação, uma série de coisas. Então, na verdade, assim, o primeiro passo é o vínculo da pessoa com o serviço e depois ela encontrar no serviço a oferta que ela precisa. Então, hoje nós estamos trabalhando na assistência para aumentar a oferta nos equipamentos, serviços, ações, né, programas e trazer para os CRAS ou para o Centro Próprio ou para o CREAS. Legal. Os CRAS, né? Isso é uma coisa muito importante aqui na cidade. Nós temos 6 CRAS aqui na cidade. 6 CRAS, que são Centros de Referência da Assistência Social, onde nós trabalhamos a prevenção. Na verdade, esses CRAS eles estão situados nos bairros de alta vulnerabilidade. Então, aqui nós temos 6, São Camilo, Tamoio, Santa Gertrudes, Novo Horizonte, Central e falta mais um. Legal. E quais são os principais trabalhos que são feitos nos CRAS? Olha, além da acolhida, quando a pessoa está com algum problema, o que a gente tem? A primeira coisa é a acolhida, né? Depois, o atendimento psicossocial e depois as ofertas. É que muitas vezes a pessoa vai à procura de serviços que não fazem parte da política da assistência, mas ali ela encontra toda a orientação para acessar esse serviço. Na verdade, a assistência social ela é garantidora dos direitos do cidadão, né? E além disso, temos também o CRIJU, né, que fica aqui pertinho da gente, né, no Complexo Argos, que é para atender idosos. A gente esteve lá muitas vezes, né, Nádia, acompanhando. Quando a gente fala em situação de vulnerabilidade social, a gente imagina talvez só uma coisa, uma situação, né? E, na verdade, é tirar um idoso que está sentado no sofá e dar a ele uma aula de teatro, ver ele sorrindo de novo, dançando com amigos. Muito legal esse trabalho também, A vulnerabilidade social ela não se restringe à questão econômica. É isso que a gente tem que fazer. O CRIJU na verdade, é um nome antigo, mas é um centro de convivência, o que a gente chama de CCI, Centro de Convivência para Idoso. Ele tem diversas atividades ali para as pessoas acima de 60 anos e ele funciona exatamente. Aquele idoso que muitas vezes já está aposentado, né? Os filhos trabalham, o que ele vai fazer? Ele pode, se ele for independente, porque o CRIJU ele é voltado
em regra, para pessoas independentes, alguns semi-dependentes a gente pode trabalhar desde acompanhado, e nós temos diversas oficinas ali, desde Kendo até maracatu, literatura. Que legal. Ao longo desses 2 anos, Nádia, que você está à frente de assistência e desenvolvimento social, eu acredito que você já tenha visto muitas coisas acontecendo, né? Quais foram as histórias mais emocionantes que você já se deparou aí? Olha, na verdade, o que eu sinto, assim, como eu sou defensora pública aposentada, eu trabalhava para essa mesma população, só que sobre um outro prisma. Então, o que aconteceu? Recentemente, a gente promoveu aí é pessoal que você quer saber, né? Sim. A gente promoveu uma feira de artesanato, né? Lá no Paço Municipal, e eu fui fazer uma visita. Quando eu chego lá no Paço, eu encontro um moço, né? Eu encontro um moço e eu olhava para aquele moço e eu falava assim, eu te conheço de algum lugar, eu te conheço de algum lugar. Daí ele falou assim, eu também te conheço. Eu falei assim, você é advogada? Eu falei, fui. Eu falei assim, você foi minha advogada, né? E, na verdade, ele teve um probleminha ali com droga, né? Ele já saiu, já cumpriu a pena, ele está num dos acolhimentos para morador de rua. E conversando com ele me contou a pena dele, até a gente riu, né? Por conta da questão que a pena foi alta, mas ele falou que estava certo. E na hora de ir embora, ele falava sempre, doutora, eles me chamam de vez em quando, doutora, a gente precisa de mais desses eventos, dessas feiras, a gente precisa de mais desses eventos. Eu falei, não, nós vamos fazer, a gente já está em tramitação de fazer uma vez por mês aqui no Paço, e eu desejei boa sorte para eles, falei que boas vendas, nisso vem ele e um amigo dele, e fala assim para mim, viu, me mostrou 2 vasinhos assim, falou assim, qual que você gosta? Eu falei, desse, leva, põe na sua sala para você não esquecer nunca do que a gente precisa. Então, assim, são várias histórias nesses 2 anos, onde é um reencontro com aquela população que eu atendia no fórum, mas sobre outra forma, uma responsabilidade maior, né? E também a chance de poder fazer muito mais por essas pessoas, que agora ampliou um pouco a minha capacidade de decisão. O executivo é diferente de você estar fazendo a defesa pura e simplesmente processual lá no fórum, né? Então, assim, tá sendo bastante assim, prazeroso, né? Eu falei que eu me apaixonei a 2ª vez por outro emprego. Que legal. E você é ótima pessoa para estar nesse cargo, porque você se emociona mesmo com essas histórias, né? Sim. Não, eu já tive chance de te ver chorando na já nem pode falar muito mesmo. Na verdade, eu estou com fama de chorona. Na verdade, é o seguinte, eu acho que quando você faz uma coisa que você ama, né? Quando você trabalha para quem você quer, não tem como você não se emocionar, até com as pequenas vitórias, né? Nós tivemos nesses 2 anos algumas pequenas vitórias, nós pegamos aí, a gente sabe, uma crise geral, né? Mas a gente está organizando a casa, sendo criativo. Eu acho que a crise, ela funciona como uma transformação, né? Para você repensar algumas coisas, para você repensar a ideia, o fazer diário. Então, a gente tem conseguido aí, graças a Deus, aí, graças ao trabalho de toda a equipe, não só minha, é claro, da minha gestão, dos meus funcionários, os técnicos da ponta, que são maravilhosos, os técnicos administrativos que tocam a máquina e quase ninguém vê, né? Então, a gente tem conseguido fazer algumas coisas assim. Legal, Nádia, quero muito agradecer sua participação aqui, dizer que é uma pena a gente ter tão pouco tempo, né, para fazer as entrevistas aqui. É sempre importante lembrar que 9 minutos, 10 minutos de entrevista nunca serão suficientes para abordar a complexidade que é falar de assistência e desenvolvimento social, assim como esporte, lazer, educação, cultura, tudo, né? Jundiaí é uma cidade muito plural. Sim. Então, que bom que a gente pode entender um pouquinho mais disso aqui com você. Eu estou à disposição de vocês sempre. Eu agradeço. Eu que agradeço. Volte sempre aqui, viu? Obrigada.